Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Jesus manso e humilde de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Saúde a todos, irmãos e irmãs, filhos e filhas, Deus os abençoe, Nossa Senhora os proteja. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê sabedoria para compreendermos mais e mais os mistérios da nossa fé, os escritos deste tratado, qual nós estamos aí semanalmente nos debruçando, fazendo esse mergulho no mistério marial. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem, filhos e filhas, nos encontramos mais uma vez para mais uma aula, mais uma exposição do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Antes que eu me esqueça, gostaria também de indicar um livro aqui, que eu até procurei, mas não consegui encontrar no meio da biblioteca, dentre tantos livros, um livro de São Luís. Eu só lembrei dessa indicação porque aqui também vai falar sobre a cruz, do Senhor. E o livro se chama Carta aos Amigos da Cruz. Carta aos Amigos da Cruz é o nome do livro, São Luís de Montfort, da editora Cleofas. É um livro assim, pequenininho também, não é? Carta aos Amigos da Cruz, um pouco ali São Luís coloca a teologia da cruz, digamos assim, não é? A questão da renúncia, que nós vamos falar aqui na questão da verdadeira devoção, renunciar a nós mesmos, as nossas vontades e tudo mais. Por isso que o padre lembrou de indicar este livro também. Essas leituras paralelas, essas pistas de leitura ajudam-nos a enriquecer. A gente quer abrir o leque para refletirmos bem aí sobre o mistério de Cristo, o mistério de Maria. Então, nós vamos adentrar aí no capítulo 2, as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, verdades fundamentais. Então, são verdades que são o fundamento. Sem essas verdades, não se fundamenta a devoção à Nossa Senhora. Então, são verdades extremamente importantes, indispensáveis, para fundamentar a devoção à Santíssima Virgem Maria. Repito, se não tem estas verdades, tudo fica mais difícil, fica complicado. Porque como que vai ser uma verdadeira devoção se não tem fundamento? Levanta um edifício e não está fundamentado ali, não tem as bases. É igual quando nós vamos estudar Mariologia, em qualquer disciplina da teologia, a própria teologia em todo, nós precisamos ir até os Santos Padres, a patrística, para justamente a gente conhecer as bases em que se alicerçou toda a nossa fé, toda a teologia. Então, para levantar o edifício da Mariologia, da Cristologia, da Pneumatologia, enfim, por isso a gente precisa conhecer as nossas raízes, as bases, os fundamentos. Então, aqui as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria. E nós temos aí a primeira verdade. E qual é essa primeira verdade? Jesus Cristo é o fim último de todas as nossas devoções e também da devoção à Nossa Senhora. Se nós não tivermos essa primeira verdade, as nossas devoções, a nossa devoção mariana vai ser falsa e enganadora. Então aqui no parágrafo 61, São Luís diz assim, a primeira verdade: Jesus Cristo, nosso Salvador,
verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é o fim último de todas as nossas devoções. Todas as nossas devoções. Caso contrário, seriam falsas e enganadoras. Conforme diz o apóstolo, nós não trabalhamos senão para tornar todos os homens perfeitos em Jesus Cristo, pois é nele somente que habitam toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes e perfeições, pois é nele somente que fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual, pois ele é o único mestre que deve nos ensinar, o único Senhor de quem devemos aprender, o único chefe ao qual devemos estar unidos, o único modelo ao qual devemos nos conformar, o único pastor que deve nos alimentar, o único caminho que deve nos orientar, a única verdade na qual devemos crer, a única vida que deve nos vivificar e nosso único tudo em todas as coisas que há de nos bastar. Só Cristo basta. Então, alfa e ômega, princípio e fim, centro de toda a nossa vida. A nossa fé é cristológica. Então, o fim último de todas as devoções e também da devoção mariana, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que, certa vez, João Paulo II assim disse: eu tinha medo, tinha receio de colocar Jesus na sombra, tendo em vista a devoção mariana. E depois, esse é o testemunho dele, depois que eu li, quer dizer, depois que eu li o tratado da verdadeira devoção, perdi todo esse medo. Esse medo já passou a não existir mais. Então, Maria é a seta indicadora, é a mãe, é o sol que precede o sol de justiça, a mãe que aponta para o Filho, o centro da nossa fé. Então, aqui a união profunda, perfeita de Jesus com Maria e de Maria com o seu Filho Jesus. E aí São Luís coloca aqui, portanto, a Santíssima Virgem, ela não visa senão a tornar mais perfeita a devoção a Jesus Cristo, como também a dar um meio mais fácil e seguro para encontrar Jesus Cristo. Então ela quer que a nossa devoção, o nosso amor, a nossa adoração a nosso Senhor seja mais perfeita, seja mais firme, mais convicto, mais profundo. Se a devoção à Santíssima Virgem Maria nos distanciasse de Jesus Cristo, seria necessário rejeitar essa devoção como ilusão do diabo. Está vendo? Se a devoção à Nossa Senhora, Padre Ramon, quando é que eu sei, quando é que nós sabemos se a devoção é verdadeira ou não? Se a devoção é sadia ou não? Quando ela não nos leva para Jesus, ela é falsa, ela não é sadia, ela é mentirosa. E aqui na expressão de São Luís é ilusão do diabo. Quando ela leva Nosso Senhor, nós sermos adoradores, amantes, respeitosos à Santíssima Eucaristia, a Nosso Senhor Eucarístico. Enfim, quando ela nos leva a Nosso Senhor, essa devoção é verdadeira, é profunda, é sincera. E aqui continua: todavia, muito pelo contrário, como já tive a ocasião de mostrar, e ainda vai fazer mais à frente, essa devoção não nos é necessária senão para encontrar Jesus Cristo de um modo perfeito, amá-lo com ternura e servi-lo com fidelidade. Afinal, Nossa Senhora tem um conhecimento pleno de Nosso Senhor, do berço à cruz. É a nossa companheira de estrada, a pedagoga do Evangelho, como eu me referi aqui ao título de São Paulo VI na aula passada, a estrela da evangelização. Se nós soubermos conviver com Nossa Senhora, assim como a gente precisa saber usar as coisas em benefício nosso, se nós soubermos usar dessa intimidade com Nossa Senhora para crescermos na fé em Cristo Jesus, ótimo. Agora, sempre digo, quem não sabe usar Maria, não use mesmo. Assim como quem não sabe usar uma faca, não use mesmo, vai fazer besteira. Então, se os nossos irmãos protestantes, com todo o respeito,
não sabe usar Maria como a estrela da evangelização, a pedagoga do Evangelho, a medianeira, não é? De todas as graças, não usem mesmo. Nós sabemos usá-la, então nós vamos usar essa devoção à Nossa Senhora. Não é? E continuando aqui, essa união. Vós estáis, Senhor, sempre com Maria, e Maria está sempre convosco, e não pode estar sem vós. Caso contrário, ela deixaria de ser aquilo que é. Pela graça, ela se transformou de tal modo em vós, que ela não é mais. Somente vós, meu Jesus, é que viveis e reinais nela, de modo mais perfeito do que em todos os anjos e bem-aventurados. O Senhor vive, reina nos santos, nos anjos, mas sobretudo na Santíssima Virgem Maria, de modo pleno, de modo perfeito. Por isso que a gente se aproxima dela. Acontece isso na vida natural, nossa, na vida terrestre. A gente se encanta com uma pessoa que dá um testemunho bonito de vida, de fé, não é? De coerência, de temor a Deus. E a gente se encanta. Que pessoa que, quando fala de Deus, fala de modo tão profundo, tão bonito, tão belo. E a gente se encanta com aquela pessoa, a gente se aproxima daquela pessoa. Assim deve ser com Nossa Senhora. Então nós nos aproximamos de Nossa Senhora, nos tornamos devotos por aquilo que ela é, a Theotokos, a Mãe de Deus. E por isso é o mínimo que nós podemos fazer, imitá-la. O Senhor reina nela e nós queremos também, imitando-a, que o Senhor possa reinar em nós. Como vimos na aula retrasada, nas aulas passadas, o Espírito Santo, ele sempre voa e perpassa procurando almas marianas, onde reina Maria. E quando encontra uma alma mariana, ele entra, se instala, faz morada. E onde que ele está encontrando almas marianas? Talvez poucas. Então nós precisamos ser devotos, verdadeiros, de Nossa Senhora. E por isso então essa comunhão, esta unidade de Nossa Senhora com Jesus, Nosso Senhor. Mãe e filho são inseparáveis, não é? Então São Luís coloca aqui justamente dessa união de Jesus Cristo com sua amada mãe, não é? E o fim último da devoção a Nossa Senhora é Jesus Cristo, Nosso Senhor, não é? Então que isso fique claro, é a primeira verdade. A segunda verdade: não pertencemos a nós mesmos. Não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Jesus e Maria. Então, São Luís coloca aqui um termo, não é? Uma expressão que, de repente, por alguns grupos ou por um tempo, levou-se ao equívoco, né? Que é a palavra escravo, escravos, a santa escravidão, não é? E agora, essa segunda verdade aqui, de que não pertencemos a nós, vamos ter a oportunidade de entender essa expressão escravo. Longe também de colocar aqui a questão histórica, mas também aqui pautada no próprio livro, no próprio escrito de São Luís, né? Então veja bem, Jesus Cristo, ele amaldiçoou a figueira que não produzia fruto. Amaldiçoou. Você lembra aquela passagem do Evangelho, não é? E proferiu uma condenação contra o servo inútil, que não fizera o seu talento render, não é? Aquele que rendeu, o outro que rendeu e o último que não rendeu nada, não é? Que escondeu o talento e disse, né, que o patrão era desonesto, né? Era desonesto, escondeu o talento, né? Todos rendeu, multiplicou, e ele não escondeu. Está aqui o que me deste, mas por que não colocou no banco então, para que tivesse juros, né? Enfim, né? Não só escondeu, estou devolvendo aqui, é severo, né? Enfim, tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos das pessoas frágeis, das nossas pessoas frágeis, a saber, as nossas boas obras, pois essas pertencem unicamente a Ele. Então, gente, todo mundo tem que dar fruto. Não existe fé, né? Pertencer à igreja do Nosso Senhor sem dar fruto. Não existe ser devoto de Nossa Senhora e não produzir frutos. A devoção à Nossa Senhora tem que produzir frutos. Senão somos os mais infelizes,
não é? E aqui, tais palavras do Espírito Santo mostram tanto que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o único fim de todas as nossas boas obras, como também que devemos servir não somente enquanto empregados contratados, vocês lembram da parábola, né? Que foram contratados pela manhã, de madrugada, de manhãzinho, no meio da manhã, ao meio-dia, contratados no meio da tarde, no final da tarde, não é? Então, como também que devemos ser, aqui, Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o único fim de todas as nossas boas obras, como também que devemos servi-lo. Não servir a nosso Senhor não somente empregados, contratados, mas sobretudo como escravos de amor. Então, foi contratado, é contratado, então é justo receber. Fez um contrato, tem que receber, é servo. Agora aqui que ele entra na questão da escravidão, não é? O escravo não tem direito a nada. E aí o padre até anotou aqui a palavra coisa, a palavra que também tem que ser bem entendida. Na fórmula da consagração, ó minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, como coisa e propriedade vossa. Amém. Não é? Então, como coisa, não é? Como coisa e propriedade vossa. Amém. Não é? Então, a palavra é coisa? Sim, é coisa. E aí, às vezes, insiste em colocar filho, filha, aí vira meio aquela confusão ali sonora, sobretudo quando canta, que não encaixa, né? Como filho e filha, vosso, vosso, amém, não dá para falar o vosso e o vosso, não, como coisa e propriedade vossa, amém. Consagra a vós, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa, amém. E por que aqui é o coisa? Dá a impressão de que a gente assusta, a gente tem que entender o contexto. O coisa é justamente, eu sou uma coisa, naquele contexto, eu sou uma coisa nas mãos de Maria. Ela fará de cada um de nós, de mim, aquilo que ela quiser, e ela fará o melhor. O filho, de certa forma, tem direitos, exige da mãe, a herança, uma coisa e outra, traz a minha mãe. Então, nesse contexto, é para acentuar justamente isso, este desprendimento, sermos coisa, escravidão, vassalo aos pés de Maria. Não é? Então, entender o contexto da palavra, para a gente não encontrar dificuldades para na hora de rezar e ficar querendo trocar a palavra ali, uma coisa que não dá certo, sobretudo quando se canta essa consagração, que a maioria das vezes ela é cantada. Não é? Bom, isso é um parênteses, mas continuando, né? Não mudamos o assunto, só falei da palavra coisa aqui também. Mas voltando para a palavra escravidão. Parágrafo 69 do tratado. Neste mundo há duas maneiras de pertencer ao outro e depender de sua autoridade, a saber, a maneira simples e a maneira da escravidão. Então, a maneira simples, né? A simples servidão, né? As quais definem respectivamente um servo de um escravo. Pela servidão, é comum entre os cristãos um homem se dispõe a servir ao outro, fazer favores, servir e tudo mais durante um certo tempo. E depois esse tempo passa, esgotou-se, não é? E portanto eu posso até continuar te servindo, mas eu prefiro um pagamento, ter uma retribuição, uma recompensa e tal. A segunda maneira não é a maneira simples, a simples servidão, é a escravidão. Um homem fica inteiramente dependente do outro por toda a vida, devendo servir até o fim do seu mestre, a não ser que o mestre dispensar, né? Sem ter pretensão alguma de recompensa, de pagamento, o que quer que seja, né? De um dos seus animais, de comida, nem nada, né? E até mesmo o patrão ele tem direito à própria vida do escravo.
Então, padre, mas é pesada a palavra. Por um lado, sim. Por outro, nós entendendo esse contexto, ele quer dar essa ênfase de que nós não pertencemos a nós mesmos, de que nós pertencemos a Jesus e a Maria. E por isso a palavra escravidão está dentro desse contexto. E aí, quando a gente descobre esse contexto espiritual, teológico, até mesmo aqui dentro dessa obra, né, de Mariologia, que é o tratado, a gente usa a palavra sem grandes preocupações, né? A santa escravidão, a escravidão. Agora a gente tem que entender a palavra, claro. Continuando aqui, o próximo parágrafo. Existem 3 tipos de escravidão. Agora a gente já entendeu a escravidão, inclusive a gente entendeu também a palavra coisa. Agora o padre vai dizer aqui, através de São Luís, os 3 tipos de escravidão. Primeira escravidão, escravidão por natureza. Segunda escravidão, escravidão por obrigação. Terceira escravidão, escravidão por vontade. Todas as criaturas são escravas de Deus no primeiro sentido, escravas por natureza. Não é? Ele é o Senhor de tudo, do céu e da terra. Não é? A escravidão por obrigação, São Luís coloca aqui como os demônios, os reprovados. Não é? E os justos, os santos, escravos na terceira condição, que é a condição da escravidão pela vontade. É de minha vontade, por natureza, e é minha vontade também. Por natureza eu sou escravo de Deus nosso Senhor, mas também pela minha vontade. Eu tenho vontade, eu tenho a vontade e quero, desejo ardentemente me colocar a serviço do Senhor, me colocar no colo dele, nas mãos dele. Então, aqui diz, a escravidão pela vontade é a mais perfeita e a que mais glorifica a Deus, que olha o coração e pede o coração, e que se chama o Deus do coração, ou da vontade amorosa, uma vez que por essa escravidão faz-se a opção, acima de todas as opções, por Deus e seu serviço, por Deus e sua palavra, quando nem a natureza obrigaria a isso. Porque somos escravos por natureza, mas a natureza não nos obriga. Mas enfim, nós queremos por vontade, conhecimento. Não é? Então, existe uma completa diferença entre um servo e um escravo. Padre, mas eu já vi no Santuário da Mãe Rainha o letreiro em torno da imagem de graças da Mãe Rainha, servos Maria num comperibit. Eu acho que eu já trouxe essa palavra aqui, não é? Que é de Santo Afonso. Um servo de Maria jamais perecerá. Mas aqui está num contexto. E no contexto de Santo Afonso e do servo de Deus, Padre José Quentenich, não usa a palavra escravidão, mas são contextos, são ênfases que São Luís quer dar aqui, não é? Então existe uma completa diferença entre um servo e um escravo. O servo não dá, aí São Luís que vai colocar, não é? Um servo não dá a seu senhor tudo o que ele é e tudo o que possui. O escravo, porém, se dá por inteiro a seu senhor, dando também tudo o que possui e tudo o que pode conseguir, não é? Sem nenhuma exceção. O servo ele espera o pagamento pelos serviços prestados. O escravo nada pode exigir, independentemente da sua força, enfim, do seu empenho no trabalho. O servo ele pode deixar seu patrão quando quiser. Está satisfeito? Deixa. O escravo não tem esse direito. O patrão do servo não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte, de modo que, caso mate o servo, como a um de seus animais de carga, ele estará cometendo um homicídio, não é? Uma injustiça, um homicídio, um assassinato. O dono do escravo tem, pelas leis, direito da vida e da morte sobre o escravo, de modo que pode vendê-lo a quem quiser, até matá-lo. Por último, exemplo aqui, por fim, o servo não está, senão por determinado tempo, a serviço de seu senhor, ao passo que o escravo o está para sempre. Então, são 5 tópicos, 5 pontos aqui, o padre destacou e leu aqui resumidamente, né? Que São Luís está colocando essa diferença entre servo e escravo, né? E também a questão de servo para ilustrar aqui, atestar, fazer a ligação com a parábola de Jesus, né?
do servo inútil, né? Também a parábola dos talentos, fazer esta ligação, né? Então, aqui fique claro essa diferença aí entre escravo, né? E servo, né? Ou devoto e escravo, né? Para terminar aqui, né? Quero dizer que devemos ser de Jesus Cristo e servi-lo não apenas como servos mercenários, por algum interesse, por dinheiro, alguma troca em milagres, mas como escravos apaixonados, que por força de um grande amor se dão e se empenham em servi-lo na qualidade de escravos, pela única honra de lhe pertencer. Por que você é servo do Senhor? Por que você é escravo do Senhor? Ou mesmo servo, né? A palavra aqui, né? Foi só para a gente ver a diferença. Por que você é escravo do nosso Senhor? Por que você serve ao nosso Senhor? Por que você presta esse serviço? Unicamente por quê? Porque eu pertenço a Ele. Então, por isso, repito, que São Luís usa a palavra escravidão para dar ênfase que nós não temos direito a nada. Porque de repente a gente pensa assim, não, eu vou na missa todo domingo, eu tenho esse direito, nada pode acontecer comigo. E as coisas desagradáveis, as surpresas da vida, né, inesperadas, acontecem também com quem tem fé, com quem não tem, com o ateu e com o crente. Nós pedimos, pode ser que a gente não seja ouvido, pode ser que a graça caia na casa do ateu, na família do ateu, e não caia na casa da família cristã do crente. Pode ser, porque nós não temos direito simplesmente por aquilo que nosso Senhor é, Deus. O resto é consequência. A nossa vida está nas mãos dele. Então é isso que São Luís colocou bem aqui, né? Está vendo que é um tema aqui, é um assunto, é uma reflexão altamente cristológica, né? Teológica, né? Para justamente explicar a palavra escravidão. Escravos de Maria, vassalos a seus pés, e que a mãe possa nos moldar, fazer seus filhos e filhas o que ela bem quiser. Ela que vai distribuindo as graças. São Bernardo dizia, Maria é o aqueduto de Deus, né? Essa que faz a mediação, a ponte, né? Então, paremos por aqui. Na próxima aula damos continuidade então. E não se esqueça, leia, releia o tratado. Se você já leu, você lê novamente após essa explicação do padre. Se você não chegou nessa parte, ouviu, vai ler já com uma outra visão. Se for preciso, releia. Coloque aí o seu bloquinho de anotações para o nosso encontro, que por sinal quero anunciar aqui, será dia 21 de abril. É um domingo, é feriado, mas feriado de domingo não conta, né? Então será às 16 horas, das 16 às 17 horas, né? Aqui na nossa paróquia São Pedro de São Paulo, um encontro presencial. Então nós vamos tirar as dúvidas, conversar e vamos explicar como se dará a missa da consagração. Lembrando também, claro, a maior notícia é que a consagração será dia 31 de maio. É a festa da visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Fiquem com Deus e com a proteção de Nossa Senhora. Até a nossa próxima aula.